Olá pessoal, sejam bem-vindos a essas 30 curiosidades sobre os filmes 1 e 2 de Guardiões da Galáxia. Considerando que o filme foi baseado em um grupo de personagens de quadrinhos não tão conhecidos, as expectativas de bilheteria não eram muito altas. Mesmo assim conseguiu arrecadar mais de 772 milhões de dólares, posicionando-se como o terceiro filme de maior bilheteria de 2014 no cinema. Peter Quill estava no Missouri quando foi sequestrado. Vemos até uma pequena bandeira estadual no hospital. Missouri também é o lugar onde nasceu e se criou o diretor do filme James Gunn. Laura Dock é a atriz que interpretou a mãe de Quill. Ela já havia aparecido no universo cinematográfico Marvel como fã do Capitão em seu primeiro filme. E embora obviamente não sejam o mesmo personagem, James Gunn brincou dizendo que apareceu no Capitão América. Não esqueça de se inscrever e já vai deixando um like aí. A avó de Quill era a médica que atendeu a mãe dele e tinha o sobrenome Fitzgibbon? Isso pode ser confirmado pelos créditos. Esta é uma homenagem a Larry Fitzgibbon, o amigo mais antigo de James Gunn, ao qual ele faz referência a ele em quase todos os seus projetos. Bom, nos filmes anteriores dele, havia personagens com esse nome. E se formos para algo mais recente, também tem um personagem médico de nome Fitzgibbon. Quando Kyle procurava o orbe, vemos um holograma onde um cachorro aparece. Este é Von Spears, o cachorro de James Gunn, que também teve uma participação especial no filme, O Esquadrão Suicida. Infelizmente, Von Spears faleceu em 2020. Stan Lee tem sua participação clássica cerca de 15 minutos depois do início do filme, mas originalmente a participação especial não seria assim. Se imaginava que estaria em uma das vitrines do colecionador. Gunn revelou que a cena foi filmada com um dublê, já que ele não estava disponível na época e posteriormente substituiriam digitalmente a cabeça do dublê com aquela que estão na cena da bruxaria e lentamente lhe mostraria o dedo médio. No entanto, James achou a piada um tanto repetitiva, considerando que Star-Lord já faria isso também, e parecia um pouco deslocado, então eles descartaram a ideia e colocaram isso nesta cena. Aliás, a palavra Excelsior é vista em língua estrangeira. Uma frase popular de Stan Lee. Ao serem presos, vemos entre os dados de Rocket que ele é associado a uma certa Layla dos quadrinhos. Ela é uma lontra inteligente e alma gêmea de Rocket, e embora não a tenhamos visto neste filme, ela apareceria na terceira parte. Nas informações de Quill, notamos que seu segundo nome é Jason, que lembra Jason do Spartak, que seria seu pai nos quadrinhos. Algo que foi respeitado na série da Disney XD. Claro, aqui no MCU, James Gunn decidiria fazer uma mudança, mas chegaremos lá na sequência. Os atores Michael Rooker, Greg Henry e Nathan Fillion colaboraram em vários filmes de James Gunn. Os três também participaram aqui em Guardiões da Galáxia. Michael Rooker é Yondu. Greg Henry é avô de Quill e Nathan Fillion dublou a voz para um dos presos anos depois. Dois deles colaborariam novamente com James Gunn, em O Esquadrão Suicida. Agora vamos falar um pouco sobre maquiagem. Para cada aplicação, Bautista teve que ficar cerca de 4 horas em pé com os braços estendidos para fazer todas as maquiagens e próteses que precisava em seu corpo. A atriz Karen Gillan, como Nebulosa, raspou completamente a cabeça e também passou por todo o processo de maquiagem que durou cerca de 5 horas. Felizmente para a sequência, o tempo de maquiagem demoraria muito menos. E no caso de Karen Gillan, ela não precisaria mais raspar a cabeça. Vin Diesel deu voz ao personagem Groot e embora possamos pensar que ele teve o trabalho mais fácil, considerando que ele disse apenas 3 palavras, ele também teve um certo desafio. Ele teve que gravar a frase de diferentes maneiras, seja no tom, no volume ou até no sentimento, dependendo do que a cena exigisse, além do fato de ter gravado essas falas em vários idiomas diferentes também. Além do Cosmo, o cachorro astronauta do qual falaremos mais tarde, você pode ver algumas lesmas alienígenas entre as vitrines do colecionador. São uma homenagem àqueles que apareceram em Slither, o primeiro filme dirigido por James Gunn. No final, nos créditos há um texto que diz: nenhum guaxinim ou criatura arbórea foi ferido durante a produção deste filme. Claro, uma pequena piada sobre o fato de que tanto Rocket e Groot foram feitos inteiramente por computador. É claro que sempre havia alguém com um traje especial carregando pontos de referência para que os atores e a equipe de filmagem tivessem uma ideia de onde estariam esses personagens.
E embora Bradley Cooper tenha sido quem fez a voz de Rocket, quem estava no set fazendo alguns dos movimentos de referência era Sean Gunn, o irmão mais novo de James Gunn e que também interpretou Kraglin. Originalmente eu tinha pensado que no final, quando Q desse o orbe para Yondu, ele teria uma bomba dentro e quando entrasse na nave ela explodiria, matando Yondu. Ele decidiu mais tarde que apenas lhe daria um troll, podendo retornar para Yondu na sequência, onde ainda acabaria morrendo, mas pelo menos agora faria isso de forma segura e de maneira muito mais digna. A cena em que vimos Wanda e Pietro pela primeira vez era originalmente a cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia. Mas essa cena acabou ficando no final de Soldado Invernal, então rapidamente tiveram que pensar em algo para os pós-créditos desse filme. E lá estava quando surgiram com essa cena de Howard, o Pato, personagem da Marvel que já havia tido uma adaptação horrível em 86. James Gunn confessou que é um grande fã do personagem, mas odeia aquele filme, então essa foi a maneira dele de incorporá-lo ao Light CM, também aparecendo em sua sequência e até foi incluído entre os personagens da batalha final. A segunda parte foi lançada 3 anos mais tarde e conseguiu arrecadar um pouco mais que seu antecessor. Estamos falando de 860 milhões de dólares. Embora tenha tido vários sucessos de bilheteria, naquele ano ficou em 8º lugar entre os filmes de 2017. Na cena de abertura ambientada na década de 80, quando vemos Ego com a mãe de Q notamos que o carro tem placa PZN 569. James Gunn revelou no comentário em áudio que é a mesma placa que ele tinha no carro que dirigia quando estava no ensino médio. Por outro lado, o carro é pintado de azul, esverdeado e laranja, as mesmas cores que o navio de Q. Toda aquela cena de dança do Baby Groot foi coreografada pelo próprio James Gunn, enquanto ele gravava a si mesmo dançando e os animadores criavam movimentos de grupo baseados nisso. Ele também disse que quando começou a trabalhar na sequência, pretendia que Groot retornasse ao tamanho real como no primeiro filme, mas depois ele sentiu que seria um tanto repetitivo, então decidiu manter o Baby Groot, não apenas como estratégia de marketing para vender brinquedos, mas imaginando que seria uma parte natural da história ver essa nova dinâmica, onde agora a equipe teria que cuidar do Groot. Eu sou o Groot, esse não é o botão que nos mataria quando a detivessem. Nebulosa quer comer uma raiz, e eles sempre dizem a mesma coisa para ela, não está maduro. Mais tarde, quando ela finalmente consegue se libertar da morte e descobre que realmente não estava madura. Claro que na vida real isso pode acontecer, já que era um tanto saboroso, porque os adereços e acessórios eram comestíveis, então a raiz da nebulosa era na verdade feita de chocolate branco vegano, não está madura. Não gostando muito do personagem Jason, James Gunn propôs a ideia do Ego, o planeta vivo, ser o pai de Q. A Marvel disse não a ele pois não detinha os direitos cinematográficos do personagem, já que na época eles pertenciam à 20th Century Fox. Então fizeram um acordo. Fox permitiria que a Marvel usasse o personagem Ego e a Marvel permitiria que Deadpool Negasonic e Image Works tivesse poderes diferentes, já que nos quadrinhos originais ela tinha habilidades psíquicas, enquanto no filme eles lhe deram poderes explosivos. E para essa mudança eles tiveram que obter permissão da Marvel Studios, então graças à troca conseguimos ter Ego nesta sequência. Como Nebula danificou sua nadadeira em determinado momento, Yondu pede a Groot que lhe traga um protótipo que ele guardou. Esta versão maior se assemelha com seu personagem dos quadrinhos que tinha um estilo moicano. Então ele quis agradar os fãs de quadrinhos e ao mesmo tempo aproveitou para fazer um ótimo show. Muito antes desta sequência, os fãs teorizaram que as participações especiais de Stan Lee nos filmes eram do mesmo personagem e que ele era na verdade uma entidade cósmica do universo Marvel. E com a participação especial nessa sequência, Gunn brincou um pouco com essa teoria, pois aqui, enquanto o personagem de Stan está falando aos vigilantes, ele comenta que trabalhou no Federal Express como uma homenagem à sua participação especial na Guerra Civil, que estreou um ano antes, nesta época. Trabalhei na Federal Express, embora isso tenha criado um erro de continuidade que o próprio James Gunn reconheceu. Guardiões 2 é ambientado em 2014, então se passa antes da Guerra Civil. Então isso ainda não estava acontecendo. No entanto, ele argumentou que possivelmente eles já estavam trabalhando na FedEx antes mesmo de aparecerem na Guerra Civil. Chris Pratt queria adicionar uma piada sobre seu personagem apontando o fato de Ego se parecer com Kurt Russell,
o ator que o interpreta. Mas James Gunn não permitiu, embora tenham acabado por fazer uma piada semelhante onde nos contam que quando criança ele contava aos amigos que o seu pai era David Hasselhoff, e ele acabou fazendo uma participação especial mais tarde. Curiosamente, Hasselhoff já havia interpretado um personagem da Marvel. Estamos falando de Nick Fury em uma versão televisiva que não foi muito bem recebida. Durante o clímax, o planeta Ego tem um rosto gigante parecido com ele. A sua versão em quadrinhos de si mesmo quando confronta seu filho, cria um Pac-Man gigante e parece comer o Ego. Algo semelhante ao confronto nos quadrinhos do Ego com seu irmão Alter Ego, que tentou matá-lo ou mordê-lo quando o Ego se expandiu para a Terra. Vemos um casal de idosos registrando o que aconteceu. Estas na vida real são sobre os pais de James Gunn e lembram do ator Greg Henry, que interpretou o avô de Kel porque ele reaparece aqui, desta vez dirigindo um veículo que por pouco conseguiu escapar da expansão. Nathan Fillion teria uma participação especial novamente nesta sequência, ou algo assim. James comentou que havia uma cena na Terra em que veríamos vários posteres de filmes estrelados por Simon Williams, que por sua vez eles parodiaram outros filmes reais. Mas isso não importa. Nos quadrinhos Simon Williams é o Homem-Maravilha, então pensou-se que no futuro Nathan Fillion poderia interpretá-lo. Porém a cena acabou sendo deletada e anos depois seria anunciado que o personagem Wonder Man seria interpretado por Yahya Abdul-Mateen em uma próxima série do Disney+. A maneira como eles derrotam o Ego é um tanto cruel, e lembre-se que o Ego revela a ele que ele foi o responsável pela morte de sua mãe, que colocou um tumor em seu crânio e justamente os Guardiões derrotaram o Ego colocando uma bomba em seu cérebro. O fato de que neste filme a perda da figura paterna de Kel ganha maior significado quando se leva em conta que enquanto Chris Pratt filmava Jurassic World, chegou-lhe a notícia de que seu pai havia morrido. O ator confessou que não teve oportunidade de lidar com a morte naquele momento, já que estava ocupado filmando. Então, ao participar desta segunda edição que tem um forte foco nos pais, Chris Pratt foi forçado a abrir aquelas velhas feridas e de certa forma, isso o ajudou a aceitar sua perda. Em uma das cenas pós-créditos onde vemos os ex-companheiros de John Dorie unidos, vemos uma criatura vermelha que faz magia como o Doutor Estranho. Esse é Kurgar, que nos quadrinhos é discípulo do Doutor Estranho e herda o título de Feiticeiro Supremo. Cosmo não apareceu nesta sequência, porém apareceria no especial de Natal de 2022, mostrando agora suas habilidades cinéticas e telepáticas. Uma pequena diferença é que o outro Cosmo é feminino. Segundo James Gunn, isso era para se aproximar mais da origem do personagem, já que Cosmos era baseado na história real de Laika, a cadela soviética que foi enviado ao espaço em 1957 e morreu em órbita. Então Cosmo aqui agora é feminino em sua homenagem, e dariam a ele uma participação maior no terceiro filme, que já está nos cinemas esperando que os fãs lhes deem um final emocionante. Se você gostou do vídeo, me avise dando um joinha e compartilhando com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima, ok?